Fala pessoal, Sérgio, canal Casa Aqua, tudo bem com vocês? Mais um conteúdo na modalidade, no modo análise, ok? Eu baixei em PDF um artigo que está em um site que eu já vou mostrar para vocês, referente a esse tema que é bastante polêmico aí para os criadores de ciclídeos africanos, que é misturar ou não africanos do lago Malawi e Tanganica. Bom, vocês bem sabem que os lagos principais são estes dois. Entretanto, temos o Lago Vitória e outros menores, como por exemplo, temos ali um peixe, que é muito comum nos aquários até de americanos, que é o joia, o acarajóia. E temos do Lago Vitória o zebra obliquens. Então, não há nenhuma polêmica acerca dele, porque os parâmetros se assemelham ao do Malawi, Mas nós vamos ver que essa história não é como é narrada por aí. Desde já, eu quero reforçar o meu respeito a quem quer que seja que prefira ou não opte, não queira misturar os lagos. E o termo misturar já dá um ar pejorativo, negativo. Seria o mais correto dizer juntar ou não africanos do lago X do lago Y, ou inserir ou não, colocar ou não. Eu acho que nesse ponto o artigo não foi muito feliz com este nome, que apesar de ser popular, é pejorativo. E a partir desse nome já cria uma certa barreira naqueles que são mais resistentes. Ok? Então curtam, se inscrevam, compartilhem e, como sempre, fiquem ligados. Ok? Aí segue aqui o artigo, pessoal. Eu vou mostrar o site já já. O dono desse artigo, o escritor, diz que clientes, eu já marquei aqui para vocês, leram informações que não devem misturar esses peixes. Porque os ciclídeos do lago Tanganica, como os troféus, são vegetarianos. E ele explica que por mais de 20 anos ele teve um aquário vitrine de 3 metros na frente da loja dele. Pessoal, cabe aqui um parênteses, um comentário. Esse rapaz, ele foi um dos primeiros vendedores a trabalharem com africanos aqui no Brasil. Pelo menos de modo aberto, conhecido de todos, ok? Não é uma pessoa sem experiência, tudo bem? Antes que o pessoal da Liga da Justiça... Enquanto isso, na sala de justiça... comece os comentários, ok? E ele disse que não teve problemas nenhum e com muitas reproduções. Muito bem. Aí ele vai reforçar os pontos da desinformação. Primeiro, alimentação. Então, aqueles que defendem que não se deve juntar os lagos no aquário, dizem que os troféus são 100% vegetarianos. E pessoal, é só estudar um pouquinho que nós sabemos que não há animal vegetariano, nem animal carnívoro, mas sim que tem predominância, ou seja, eles comem na sua dieta a maioria ou carne ou vegetal. Muito bem? Ou alguém acha que um dinossauro, por exemplo, quando ia aquele diplotoco morder uma folha e vinha um inseto, ele tirava o inseto ou tirava um pequeno pássaro para comer? Francamente, né, pessoal? Sopa de macaco, 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 sopa. E aí, eles também dizem que eles têm digestão intestinal, e isso é correto. Isso poderia gerar uma doença chamada bloat,
que é o inchaço devido a essa infecção no aparelho digestivo, ok? Mas como eu sempre faço, ele recomenda que se use ração marinha, porque é uma ração adequada para peixes mais sensíveis, vamos dizer assim, ou que requerem uma dieta de alta qualidade e não altamente calórica, entendam. Aí o parâmetro água, será que o parâmetro água é um problema? Ele vai trazer que não. Você deve ter um bom aquário com boa qualidade de água. Qual seria? Agora, olha só, pessoal, essa informação. Parece alguém aqui, ó. Ciclídeos africanos preferem água fresca, com temperatura no máximo 25 graus. Opa! Parece que eu não estou falando sozinho, né? Olha só. Não é porque alguém está dizendo que eu tenho razão, tá, pessoal? Eu nem quero. É que eu não tenho razão, eu tenho fato, que é o aquário aqui comigo. E por que ele diz isso? Porque por mais que no continente africano seja quente, e as temperaturas do lago variem entre 25 a 28, nós sabemos que há temperaturas mais abaixo, tá? Mas essa não é a principal razão. Lembram do vídeo em que eu disse, uma coisa é a espécie, outra coisa é o indivíduo daquela espécie. Para quem não ouviu, espécie é o antepassado daquele peixe que estava lá no lago. Esses aqui, pessoal, nunca viram o Lago Malawi. Eles não conhecem. Se soltos, fatalmente morreriam. Tá? As pessoas precisam entender o que é um peixe de piscicultura, entender o que é um cativeiro, entre aspas, tá? O nome também não é legal. E os peixes de cativeiro estão adaptados a essa temperatura. A reprodução em escala alta, não há como aquecer água. Geralmente é feita em espaço aberto, ok? pH alcalino acima de 7,6. Olha aí, pessoal. Tanto para Lago Malawi quanto para Tanganica. Certo? E eles dizem, ó, aqui na loja tal, o pH ligeiramente alcalino e dureza baixa. Por que ele fala isso? Eu dou os parabéns a ele aqui pela coragem. Porque ele fala que a maioria dos clientes são iniciantes. E muitas vezes o aquário dela não está preparado para um pH e uma dureza mais elevada. E o que vai ocorrer? Um choque. Muitos perdem os peixes, por isso que eu grifei aqui, ó, porque o choque é grande demais. Ok, pessoal? Então, entendam. Esse é o nome do rapaz, ó. É um grande profissional. Já fui na loja dele, muito boa, muito bem conceituada em São Paulo. O site, tá? É esse. O artigo está aqui. Ok? Ó. Certo? E é isso. Alguns comentários, a maioria favorável. Teve um pequeno ciclídeo lá embaixo que não entendeu absolutamente nada do artigo, mas já é esperado quando a pessoa tem uma predisposição a não entender, a não querer aceitar e, sobretudo, reconhecer que está equivocada, ela tende a atacar aquele que está argumentando. Certo, pessoal? Eu espero que eu tenha ajudado vocês com mais um conteúdo útil. Eu falei uma frase hoje e vou repeti-la agora. A maioria dos problemas tem solução na mão do aquarista e não no seu bolso. O conteúdo não está falando de consumo, mas está falando de modo indireto de pessoas que querem que você gaste alcalinizando, separando, comprando outro aquário. Não é necessário. Como especialista, eu posso garantir: isso não existe. Quer fazer? Faça sem problema algum. Vai ficar bonito, vai ficar bem feito. Mas entenda, é uma opção sua. Não é obrigatório.
Um abraço a todos e até breve.